Bem, pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque sorriso gengival é, sem dúvida alguma, uma queixa muito recorrente nos consultórios de cosmetria. E como tem uma interface óbvia entre cosmetria e a odontologia, eu quero apresentar a vocês o meu irmão, o Dr. Alessandro de Deus Melo, cirurgião dentista desde 97, atuando nas áreas de implantodontia e de odontologia estética. Porque, pra gente na dermatologia, sorriso gengival quase que é sinônimo de toxina botulínica, mas nem sempre vai ser a toxina botulínica o melhor ou o único tratamento. Então vamos lá, que eu acho que meu irmão tem muita coisa para explicar pra gente aí de um jeito leve pra gente compreender um pouquinho melhor o que é sorriso gengival, que níveis eles podem ter e que tratamentos que são relativamente simples na odontologia podem trazer para vocês resultados bem legais. Olá pessoal, tudo bem? Eu agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha área, da odontologia, aqui com o meu irmão. Para a gente falar de sorriso gengival, eu preciso que a gente entenda primeiro o que é um sorriso de padrão estético. Quando você sorri e eleva o seu lábio, o ideal é que ele atinja o término do seu dente ou até 2 milímetros no máximo acima, para que você exponha o que a gente chama de estética rosa, uma faixa de 2 milímetros no máximo de gengiva. Isso é um sorriso tido como um padrão estético aceitável, normal. O que a gente chama de sorriso gengival é quando você ultrapassa isso. E aí você tem vários níveis. O que é mais corriqueiro e mais simples da gente resolver na odontologia são sorrisos que, além desses 2 milímetros, sobem aí mais 2, 3 milímetros. E aí a gente resolve como? Tirando a porção de excesso de gengiva que estão acima desses dentes, e na verdade é uma porção de dente que está escondida por esse excesso de tecido gengival, e a gente faz a gengivoplastia, que é uma plástica gengival, a gente remove esse excesso de tecido gengival e você acaba expondo mais dente, com isso você diminui o sorriso gengival. Nos níveis maiores de exposição dessa faixa, a gente precisa recorrer a tratamentos mais complexos, cirurgias mais complexas. Cirurgia ortognática, cirurgia de desinserção do músculo que eleva o lábio superior, mas aí já é uma coisa mais complexa. Eu acho que a toxina, ela ajuda quando você principalmente não quer passar por uma cirurgia. Tem gente que, apesar de ser muito simples, indolor, a gengivoplastia é uma cirurgia muito tranquila, de recuperação muito rápida, mas existem pacientes que não querem passar por cirurgia e pequenas elevações, eu acho que a toxina é uma grande aliada. Mas nas grandes elevações, a gente tem que pensar numa intervenção mais complexa. Bem, e para ficar prático, acho que vale a gente enriquecer esse vídeo com um caso do meu irmão aqui da Espaço Du, em que ele pode, de maneira mais prática, baseado aí nas imagens do antes e do depois, explicar para vocês como é que foi o caso, que dados práticos aconteceram e tudo mais. Então, esse foi um caso onde a gente fez a gengivoplastia, uma paciente adulta que tinha um sorriso infantil, porque essa faixa que eu falei do excesso de gengiva acaba escondendo o dente. E aí traz uma desarmonia para o sorriso, porque um adulto com um dente pequeno não combina, né? Então a gente fez uma remoção de uma porção ali de 2 a 3 milímetros de faixa de tecido gengival, e a paciente expôs um dente que estava, na verdade, escondido por esse tecido, e ela teve um ganho muito grande na harmonia do sorriso. E para a gente não deixar de complementar esse vídeo, claro, que comentando sobre os principais aspectos do uso da toxina botulínica do tipo A na atenuação ou na correção do sorriso gengival, primeiro considerar que de todos esses músculos aí que vocês estão vendo, que tem sim participação direta ou indireta, em maior ou menor grau, dependendo do grau do sorriso gengival, e na cosmetria, dentre as possibilidades, eu gosto muito de uma em que a gente basicamente entende o sorriso gengival como sendo um sorriso gengival anterior, em que a exposição dessa gengiva exageradamente, quer dizer, acima dos 2 milímetros, se faria apenas entre os caninos,
um sorriso gengival posterior, em que a exposição dessa gengiva ela ultrapassa o limite dos caninos, ou quando existe um pouco das duas coisas, ou quando, além de tudo isso, ele ainda se apresenta de maneira assimétrica, considerando os dois lados da face. E de qualquer forma, para todas essas possibilidades, entender que, sem dúvida alguma, de toda a musculatura exposta nessa foto, os 3 músculos protagonistas na gênese, na causa do sorriso gengival, sem dúvida alguma, seriam o músculo levantador do lábio superior e da asa nasal, o músculo levantador do lábio superior e o músculo zigomático menor. E aí a quantidade em pontos de toxina botulínica vai depender, claro, que de cada indivíduo, mas existe uma sugestão que particularmente eu entendo como muito feliz, que vocês veem nessa foto, que é uma espécie de um ponto de aplicação em que em cerca de 1 a 1,5 centímetro horizontalmente distante da asa maior do nariz, a 2 a 3 centímetros verticalmente distante da comissura labial, a gente então teria um ponto de aplicação, de interseção, que para a grande maioria dos casos, eu poderia dizer assim, a gente conseguiria no plano intramuscular, obviamente, com a dose correta de toxina, abordar esses 3 principais músculos envolvidos. Volto a dizer, o tratamento não é apenas baseado nesses pontos, há necessidade de outros pontos em diferentes camadas de profundidade para indivíduos com sorrisos gengivais de características muito específicas, mas eu não poderia deixar de enriquecer o vídeo mostrando para vocês de uma maneira muito rápida, muito objetiva, para que vocês também não tivessem aí o ganho da crítica, do conhecimento em relação aos limites da toxina botulínica no que tange à cosmiatria, entendendo, é claro, que melhor seria que esse sorriso gengival tivesse uma abordagem multidisciplinar, não apenas passando pela medicina, mas, sem dúvida alguma, pela odontologia. Então, para fechar essa mensagem que eu acho bem importante, considerar aqueles 4 elementos que permeiam aí o mundinho do sorriso gengival. A participação da musculatura, que traz a gente para cima, exageradamente ou não, os lábios, o dente e a gengiva. E aí, claro, que quando a gente então traz à tona esses 4 elementos, não tem como ser diferente. Medicina e odontologia precisam conversar. Então coloquem isso na cabeça de vocês, tenham um olhar um pouco mais crítico sobre o sorriso gengival. Talvez a toxina não esteja te entregando um super resultado, porque talvez para você fosse bacana uma avaliação odontológica para um procedimento como o meu irmão acabou de explicar, e que a gente tem que parar de temer, porque tem anestesia, tem conforto e você vai embora logo em seguida para uma recuperação rápida de poucos dias, tá bom? Beijo, até semana que vem, juízo com a pele, juízo com o dente também. Tchau. Um abraço.